O seu programa de saúde da TV Novo Tempo está começando agora. Bem-vindo aqui comigo, bem-vinda. É hora de focar em como você pode ser mais saudável ainda hoje. Através da alimentação, através da atividade física, através do ar que você enche os seus pulmões, através de tudo. Cada detalhe da sua vida pode significar ganho de saúde ou também perda. É hora de ficar atento. E no programa de hoje o assunto são cereais. Eu ia falar, é cereal? Não, são cereais. A gente come muitos cereais na nossa dieta e hoje a gente vai discutir a importância e qual é o melhor tipo de cereal para o nosso consumo. Mas antes, reflete comigo nessa frase. Jim Brown, certa vez, escreveu o seguinte: pessoas de sucesso fazem o que pessoas mal-sucedidas não querem fazer. Não querem que a vida seja mais fácil. Deseje que você seja ainda melhor. O programa de hoje está só começando e você sabe, eu adoro quando você conta suas histórias, mostra pra gente como é que tem sido a sua luta aí para mudar o seu estilo de vida. Tá se sentindo mais disposto? Tá se sentindo mais feliz, menos irritado? A TPM melhorou aí? Você tá se sentindo mais produtiva em casa, no trabalho, mais compreensiva? Realmente, quando a gente tira alguns itens da nossa dieta, quando a gente faz atividade física, eliminando o cortisol, que é o hormônio do estresse mesmo, a gente tende a ficar melhor, sacia mais, a gente produz alguns hormônios que fazem bem, que ajudam a gente a dormir melhor. Então, os benefícios de uma mudança geral do estilo de vida vão muito além da cinturinha conquistada, tá bom? Fica firme, você que deu uma saída da linha, pisou na jaca esses dias, é hora de retomar e de reconquistar o seu domínio próprio. E isso ninguém, nada pode tirar de você. Hoje a gente vai falar sobre cereais, que são, sim, um item muito importante. Mais da metade da nossa dieta é composta por algum tipo de cereal. Por isso a gente vai falar um pouquinho da importância de como escolher melhor os cereais e também aqueles que são mais interessantes do ponto de vista nutricional. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Adriana Boganha. Tudo bem, Adriana? Tudo, Teru. Bem-vinda novamente ao Vida e Saúde. Obrigada, Teru. Sempre muito bom estar com vocês. E é claro, Adriana, o assunto de hoje são cereais. A gente gosta de cereais, a gente precisa desmistificar alguns assuntos relacionados a esse tema, mas a gente trouxe uma receita também à base de cereal. Aveia é um cereal super conhecido, a gente trouxe aqui para você uma receita da Adriana. Um bolo de aveia com banana, olha aí que delícia! Colocamos até uma caldinha de cacau com pasta de amendoim aqui e ninguém vai sair daqui com fome. Nem aqui, nem aí, tá? Se preparei para fazer. Você vai usar o seguinte, 8 bananas nanicas bem madurinhas para essa receita, 4 colheres de farinha de linhaça hidratada, a gente já deixou aqui, olha, ela vira esse gel. 20 minutinhos é o suficiente. 200 ml de água aqui nessa farinha de linhaça, a gente está usando então 4 colheres de farinha de linhaça. Você pode usar também 2 xícaras de aveia em flocos finos, 2 colheres de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento químico, aquele fermento de bolo e só. Não vai açúcar, não vai óleo. Uma receita incrível para você fazer em casa. A gente já ligou o nosso forno a 180 graus, está pré-aquecendo, enquanto a gente prepara essa receita. Dri, cereais. Eu estava me preparando aqui para o programa e estava pensando, 65% da nossa dieta baseada em cereais. Isso. E, por exemplo, o famoso arroz. O arroz é um cereal. Muitas vezes nós pensamos em cereais matinais, como aqueles cereais açucarados que as pessoas consomem, passam também em alguns filmes, né, ao cereal matinal. Mas aqui nós vamos falar o que de fato é o cereal in natura, né? Então, arroz, a aveia, o milho, o trigo. Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas o painço também. Esses são os cereais. E esse centeio é considerado cereal também?
E se for parar para pensar, nós comemos no café, no almoço, no jantar. Você Ele falou, tá brasileiro presente. principalmente come, mesmo italiano vai comer através do trigo, nas pastas, o brasileiro come através do arroz integral, do arroz branco, que seja, mas a gente usa o arroz integral também, a aveia, a granola, a barrinha de cereal, que mais? O bolo de cada dia, o pão de cada dia tem o cereal, realmente é base da nossa dieta. Isso. De uma dieta normal, né? Normal. Agora tem muita dieta aí sem uso de praticamente nenhum cereal na tentativa de baixar o peso. E quando tem o cereal, muitas pessoas utilizam aquele cereal que ele passa por um processo de refinamento. Né? Então, eles tiram o que existe de bom do cereal. Porque o cereal, ele é composto por várias camadas. Dentro do grão, existe o endosperma, que nós falamos que é o que dá energia. Aí tem o Aqui germe. na aveia dá quase pra ver, né? Parece. Sim, ela só foi aí Prensada. esmagada, esprensada, mas dá pra ver. Essa partezinha central. Isso, ela tem a parte mais que dá energia. Tem o germe, né, que é onde germina a planta, e a casquinha. No processo de refinamento, eles tiram tanto o germe, onde ficam as propriedades antioxidantes, as vitaminas, os minerais, e retiram também a casca, onde está toda a fibra. Fica O que carboidrato. fica? O carboidrato puro, não que não seja bom, mas é um carboidrato que não tem a proteção, não tem a fibra. É um carboidrato que, infelizmente... Vai aumentar o índice glicêmico, por exemplo. Exatamente. E aí, né, quando tem a fibra, ela pelo menos ela consegue diminuir a absorção desse amido, desse carboidrato, e demora mais para que esse carboidrato vire açúcar na corrente sanguínea. Então, os grãos, tanto o arroz, quando a gente fala, prefira o arroz integral, o processo de refinamento tira 80% das fibras do arroz. Então, vale a pena. E nessas fibras tem ali vitaminas, né? A gente vê no arroz integral, por exemplo, tem muitas vitaminas do complexo B. Sim. Pulindo o arroz, ele vai ficar pelado, sem essas vitaminas. Praticamente só vai ter a energia ali concentrada. Não vai ter os benefícios das vitaminas e das fibras. Por que é importante, então, a gente começar a inserir, de repente, uma variedade maior de cereais? Então, a pessoa come lá todo dia o pãozinho francês. Ou então, no norte, no nordeste, acaba comendo tapioca. Qual que é a importância da gente variar um pouquinho esses cereais na dieta? Bom, primeiro a variedade, falando deles, eles in natura, né? Sim, tô falando grão, do cereal de verdade, não é do cereal todo. matinal não, aquele da caixinha do mercado. Isso, e também tem os cereais que muitas mães utilizam para engrossar as mamadeiras, as farinhas, né? Farinha lácteas, os farináceos Os farináceos, eles têm uma adição muito grande de açúcar. Esse é um problema. Então, a gente tem que entender que cereal é isso. Nós estamos falando do cereal in natura, do grão. Como eles têm muitas vitaminas e têm muitos minerais, então eles nos nutrem. Então, muitas vezes, nós temos aquela fome oculta, que você está com falta, deficiência de algum nutriente e o corpo acha que aquilo é fome. Então, você desconta comendo mais. E tem vários... Sem, no entanto, suprir aquela necessidade daquele nutriente. Que o corpo não está entendendo o que está acontecendo. E como eles são ricos em fibras, tem vários estudos, eu gosto muito de estudos, né? Que comprovam que a adição a cada 10 colheres de cereais ricos em fibras, nós diminuímos aí a cada 10 gramas, diminui em 10% o câncer de colo retal, que é um câncer aí que tem... pego muita gente de surpresa, não. Na verdade, né, aos poucos vai sendo desenvolvido. Por quê? A fibra presente, ela vai ajudar que as fezes saiam do corpo. Do intestino. Então, essas fezes que estão lá em processo de putrefação já, não vai deixar as toxinas. Por exemplo, tem pessoas que ficam 7 dias sem ir no banheiro. Imagine 7 dias aquela substância cheia de micro-organismos, de bactérias em contato com a mucosa intestinal. Com certeza vai lesionar e vai ter câncer. E elas também formam... A longo prazo, a Adriana está falando, gente, não é assim, não significa que você ficou 7 dias sem ir, já vai. Mas isso ao longo dos anos, meses, anos, com certeza aquela mucosa vai ficar danificada. Danificada, porque imagina, se a pessoa vai a cada 7 dias, aquela mucosa vai apodrecendo mesmo. E também as fibras dos cereais, elas formam um gelzinho. E esse gelzinho impede que essas toxinas entrem também em contato com a mucosa do intestino. Bom, já que a gente está falando de cereais e falando de fibras, tem alguns
grãozinhos que eu vou perguntar agora para a Nutri, que a gente precisa saber se são enquadrados como cereais ou não. Estou pensando aqui no psyllium, no amaranto, na quinoa. Qual é o enquadramento desses grãos? Eles não são cereais, né? Pela classificação, eles são pseudo-cereais, falsos cereais. Mas eles têm propriedades nutricionais muito próximas com os cereais, né? Então, eles não dá para enquadrar nessa classificação, mas eles são pseudo-cereais. Tá. Vou pegar a banana aqui, Adriana. A gente vai usar 8 bananas nessa sua receita. Você gosta de receita sem açúcar, né, Dri? Se é possível usar o açúcar da fruta, por que não? Por que não? Né? Você me ajuda? Você vai Ajudo. descascando, eu já vou amassando aqui. Cereais ajudam a prevenir que tipos de doenças, principalmente? Então, principalmente as doenças do estômago, então, gastrite, úlcera, essas doenças... Você está falando de cereal integral. Do cereal integral, exatamente. Agora, e se eu como cereal todo dia, mas não é integral? Como arroz branco todo dia? O arroz branco. Ele vai te dar uma energia, né? Porque o carboidrato, ele é uma fonte primária de energia. O corpo, ele prefere esse tipo de energia do carboidrato. Então, ele vai te dar energia, só que você não vai ter o benefício das fibras. Por exemplo, tem pessoas que relatam, comecei a comer o arroz branco e tô comendo pãozinho branco todos os dias, o intestino prende. Parou. Né? Então, na verdade, assim, não que o arroz branco, ele vai trazer algum malefício, mas não vai trazer benefício nenhum também. Então, se vale a pena, né, você... Investir, né? Já que você está comendo um alimento, que ele traga outras coisas além de energia, né? O sabor é diferente no início, mas logo, logo acostuma. As nossas papilas gustativas, elas se renovam sempre. A cada 20 dias, elas já são novas papilas. Então, se você insistir nesse novo hábito, eu vou comer o arroz integral, porque eu sei dos benefícios, logo, logo você não consegue mais comer o arroz branco, né? Porque verdade. o corpo, ele se acostuma. Esses dias eu estava aqui no restaurante da TV e eu passei pelo arroz branco e ele estava tão branquinho, tão bonito. E confesso que eu fiquei com vontade de comer arroz branco. Do lado estava o arroz integral. E aí comecei a pensar, pensei isso em questão de 2 segundos. O que o arroz branco tem para me oferecer? Eu não conseguia lembrar de nada além da energia. E aí eu pensei, e o arroz integral? Bom, tem vitaminas do complexo B, que são antidepressivas, que ajudam no sistema nervoso. Rapidinho, coloquei 2 colheres de arroz integral no prato. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais racional nas nossas escolhas do que deixar a emoção dominar, né? E o que você falou sobre a depressão, né? Tem muitos estudos relacionando o intestino, né? O mau funcionamento do intestino com as doenças, com a depressão, com outras doenças neurológicas, né? Então, o intestino funcionando direitinho vai trazer muitos benefícios, né? Então, vale a pena investir nos cereais integrais, né? E olha, a gente está ensinando uma receita boa aqui. Não vai usar nem liquidificador. Eu tô amassando aqui 8 bananas. Quanto mais madura, melhor. A minha tá até meio firminha, porque é a banana que vai dar doçura para nossa receita de hoje, que é um bolo de banana com aveia. Vamos falar da aveia agora como cereal. Qual é a vantagem da aveia e do consumo dela diário? Eu estou sabendo de gente que consome aveia diariamente para aumentar a massa muscular, por exemplo. Sim, a aveia, embora ela seja muito calórica, né? Quando tem pessoas que se assustam, nossa, eu fui olhar a quantidade de calorias, só que nem tudo que nós ingerimos, de fato, nós vamos absorver. É que nem eu estava comentando anteriormente com a Teru, tem alguns produtos que eles são bastante calóricos, mas como eles têm muitas fibras, você não absorve todas aquelas calorias. Então, tem muitos fisiculturistas ou praticantes de exercício físico que estão utilizando, porque é uma fonte de energia boa. Poxa, mas eu acho que não, apesar de ser calórica, ela não tem gordura nenhuma. Então, isso é uma qualidade dos cereais em geral. Eles não são fontes de gordura, eles são fontes de carboidrato. Dri, é o seguinte, a nossa conversa tá boa aqui, mas enquanto eu amasso aqui as últimas bananas da nossa receita, que é a parte mais difícil da receita, é amassar a banana, a gente vai acompanhar a última parte da série dos 8 remédios naturais, que é, na minha opinião, a mais importante, confiança em Deus. Confiar em Deus afeta a saúde do corpo e da mente? Pode aliviar dores físicas e até mesmo melhorar a resposta ao tratamento de doenças graves, como o câncer.
Uma coletânea de pesquisas mostraram que mais de 32 mil pacientes com tipos variados de cânceres tinham uma melhora superior à resposta ao tratamento em comparação com os que não exerciam fé em Deus. A fé é uma grande aliada da saúde, faz bem para a imunidade, melhora a resposta a processos de quimioterapia ou radioterapia e ainda pode ajudar a combater depressão e ansiedade. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos relatou que mais de 1.000 médicos entrevistados disseram acreditar que a religião e a espiritualidade têm impacto significativo na saúde dos pacientes, constatando que fé e saúde estão em íntima relação. Outra curiosidade são os estudos recentes da UNB, que mostram que os pacientes que receberam orações, mesmo sem saber, têm melhora no quadro de doenças em comparação aos que não receberam. O simples ato de orar pode melhorar a imunidade e aliviar até mesmo dores físicas. Confiança em Deus é um remédio para a nossa saúde física, mental e espiritual. Confiança num ser superior, num ser que te criou, que te salvou, que te perdoa dia a dia e que te dá uma nova oportunidade e uma esperança de vida eterna. Isso nos traz uma paz, uma segurança, uma certeza para caminhar nessa vida de maneira segura, equilibrada, querendo honrá-lo, então cuidando também de nosso corpo, nossa saúde física em todos os aspectos. Ter Deus na vida, no coração, nos traz uma plenitude que nada pode substituí-lo. Você acabou de ver que confiança em Deus é um remédio fundamental, que acelera o processo de cura e restauração do corpo, aumenta a imunidade e melhora a resposta ao tratamento de inúmeras doenças. Este foi o último vídeo da série dos 8 remédios naturais. Se você perdeu algum vídeo, não deixe de conferir todos. Confiança em Deus, olha só que remédio mais poderoso. Eu acho que é o seguinte, a gente pode executar e usar os benefícios de todos os outros 7 remédios, mas a confiança, a cura, a restauração só vem de Deus, o Criador de todos esses remédios e o seu e o meu Criador também. Então, muito legal essa série que o Spa e Clínica Vida Natural lá em São Roque preparou. Se você quiser, você pode assistir todos os vídeos novamente lá no nosso blog ou então pelo YouTube você consegue também. Dri, macei todas as bananas. Vem cá, já estou com o muqui pronto para fazer o restante do bolo. Vou adicionar aqui então a aveia em flocos finos, o gelzinho da linhaça. Linhaça entra como cereal ou não? Na verdade, ela tem mais carboidrato do que óleo, né? Mas ela também entra como... fica entre oleaginosa e cereal. Ela não tem uma classificação muito exata, mas ela tem mais carboidrato. Então, algumas pessoas consideram também um pseudo-cereal. Ó, vou colocar aqui então canela em pó e o fermento. Pode colocar tudo junto? Eu acho que é melhor misturar um pouquinho, Vamos deixar depois... o fermento depois. Eu também gosto de deixar por último. A banana é um excelente ingrediente na culinária. Ele emulsifica as receitas, né, Dri? Isso. Aí, além da banana, tem a farinha de linhaça também que vai emulsificar. Né? É realmente uma receita muito fácil de fazer, muito gostosa. Não vai nenhum líquido, a banana que vai hidratar aqui a aveia, porque a aveia puxa umidade. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Os cereais, eles precisam de líquido para digestão. Como que é o processo digestório dos cereais? Super importante, né? Porque muitas pessoas aumentam o consumo dos cereais integrais e não aumentam o consumo da água. Tem muita gente que fala pra mim, nossa, eu comecei a comer granola, nunca mais, meu intestino tá preso. Por que acontece isso? Sendo que a granola é cheia de fibras. Como você disse agora, os cereais ele tem uma capacidade de reter água. Então, imagina, o nosso intestino tem água também. Então, imagina esse cereal passando por todo o nosso trato gastrointestinal, chegando nas últimas porções do nosso intestino e eles vão absorvendo água. E aí chega uma hora que essa pessoa não consome, não está consumindo. Não tem mais de onde tirar água. Não tem de onde tirar. E aí resseca e fica nas últimas partes do intestino, ressecado
e aí não sai e realmente a pessoa não consegue evacuar. Fica traumatizada. Tem fezes que acabam sendo até empedradas dentro do organismo da pessoa, né? Então, tem que aumentar o consumo de fibras e a água, principalmente. E não precisa ser água junto com o cereal. Ou no caso aqui, por exemplo, a gente, se fosse consumir aveia, é melhor deixar de molho. Não, na verdade, não precisa, por exemplo, eu vou comer o bolo e tem que ter um líquido junto. Não, né? Nos intervalos entre as refeições já é o suficiente para que o corpo consiga, né, ter essa água o tempo todo, a fim de que as fezes não fiquem ressecadas. Então, não precisa ser junto com a refeição, não precisa, mas nos intervalos, sempre de forma constante, já ajuda aí no processo de expelir as fezes. Gente, tá uma textura maravilhosa esse bolo. Eu vou colocar agora numa assadeira antiaderente, que já tá até untada. Você pode usar um óleo de coco se quiser para dar aquele sabor. Pode usar um óleo normal também. Vou colocar o bolo, já adicionei o fermento químico, que é o fermento de bolo. E vou colocar ele aqui sem amassar muito, só alisar para ele ficar perfeito depois na hora de desenformar. E vou levar isso aqui naquele forno que já está pré-aquecido para assar. Vai ficar no forno mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, dependendo do seu forno, tá? É um bolo que vai perfumar a cozinha. Sim, canela, banana, foram feitos um pro outro, né? Maravilhoso. E a gente vai comer esse que já tá pronto, enquanto daqui a pouquinho a produção vai tirar aquele lá. Bora experimentar, Adri? Vamos sim. Tá até quentinho o nosso, viu? Tem uma espátula lá, mas eu vou levar essa faca que eu acho que é mais fácil de cortar. Quero falar do outro lado da moeda rapidamente, porque tudo na vida que é bom, se for usado em excesso... Exato. Qual é o caso do excesso? O que seria um excesso de uso de cereais na dieta? Bom, o excesso, na verdade, 45% a 65% da nossa alimentação, né, ela tem que vir das calorias dos cereais. Mais do que isso, o corpo ele consegue, os cereais eles são convertidos em glicose e o nosso corpo, se não gastar toda essa glicose, ele facilmente transforma isso em triglicerídeo. Então aumenta a gordura na nossa corrente sanguínea. Mesmo cereais integrais? Mesmo os cereais integrais, todo o excesso, né, ele vai ser convertido em glicose e aí você pode, então, ter... Primeiro, tem pessoas também diabéticas que tem que tomar cuidado, né? Então, assim, sempre tem que ser o cereal integral, mas o excesso, mais do que... Eu fico pensando, mais do que 65%... É mais da metade já, É mais da metade, né? Já é uma quantidade, né? Eu preciso da proteína. Qual é a composição das outras... Vamos dizer o que sobra aí, 45% que seria, ou 35%? Então, de 45% a 65% tem que vir dos carboidratos. De 10% a 15% proteína e o restante de gordura. Então, se eu quero um cardápio, uma dieta para eu perder alguns quilinhos, você pode reduzir um pouquinho do carboidrato, pegar a quantidade menor de 45%, né? E o restante de proteína. Vou falar assim uma coisa que... Né, da minha vivência, eu nunca vi ninguém engordar de comer só pão integral. Não. Ou de comer arroz integral, porque na verdade eu percebo que ele sacia muito mais do que um alimento refinado. Então o pão branco, realmente você, dependendo do seu tamanho, você vai comer 2, 3, 4, 5, 6 pãezinhos, isso, né? Já o pão integral, vai comer 2 fatias, 3 no máximo, até o começo, aquela adaptação da troca, né? Estava acostumada a comer 5, 6 pãezinhos, de repente só 2 fatias é pouco. Então você vai regulando. É justamente por causa das fibras. As fibras elas não são digeridas pelo nosso corpo. Então no estômago não sofre digestão. Você vai ficar saciada por muito mais tempo, né? E como você falou, é só realmente se for um excesso, for algo abusivo para a pessoa a ponto de engordar. Mas realmente eu desconheço pessoas que comem direitinho, com muitas fibras e que engordem por isso, né? Bora para fazer o bolo que eu tô ansiosa. Ele fica com essa textura maravilhosa, um cheirinho de bolo de inverno, de outono, aquela coisa bem deliciosa. Não tem como ser ruim. Maravilhoso. A massa tá molinha. Ela não fica aquela massa super fofa de bolo de farinha, não. Ela fica aquela massa mais molhadinha, mais saborosa. Mas fica uma massa macia, né? Não fica aquela massa dura. Não tá pesada, não.
E essa caldinha ficou maravilhosa também. Nem dura nem pesada. E para quem estava estranhando que não tinha óleo, não tinha açúcar, tá uma massa super agradável. Você tem que fazer isso aí. Já vi algumas versões disso aqui na frigideira. Será que dá certo a sua receita também? Eu já vi, mas são algumas versões que eles utilizam a proteína do ovo, né? Também para ser utilizada. Como a gente está usando a linhaça aqui, talvez dá um pouco... Nada, dá para fazer um teste. Dá pra de repente tentar. umas panquequinhas, não um bolão grande de frigideira, mas vai umas ficar panquequinhas. uma massa mais menor, mas realmente dá para tentar. E aí, é um desafio, né? Adorei. O pessoal que tá vendo em casa pode fazer também. Adorei. E é um bolo que uma fatia já pesa, né? Porque pensa só, aqui deve ter umas 2, 3 colheres de aveia ou mais, né? Então já é aquela porção Ideal. de proteção aí pro nosso colo e pro reto. Então olha que bacana. Adriana, te agradeço mais uma vez pelas informações. A gente sempre aprende quando a Adriana vem para cá e você precisa usar essa informação aí a seu favor. Põe na prática. Para de usar o alimento mais refinado, aquele alimento que não tem calorias interessantes para você. Use um alimento completo, um alimento rico, um alimento vitaminado, do jeito que Deus planejou, que Ele desenhou para você. Obrigada, até a próxima aqui no Vida e Saúde. Tchau, tchau, Teru. Eu agradeço. Até a próxima, a gente se encontra aqui com mais Vida e Saúde para você. Tchau!